Olá, meu nome é Bruno Sicancio do blog gamedeveloper.com.br. Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar o Git em um projeto Unity e algumas maneiras de deixar esse processo mais fácil. Ah, eu não vou explicar muito o que é o Git, porque existem diversos tutoriais muito bons na internet. Eu vou deixar alguns no post que eu vou publicar no meu blog após esse vídeo ser publicado no YouTube. Você pode clicar no link na descrição e ver mais sobre isso. Em um resumo, o Git é um sistema de controle de versão, muito utilizado em código, em projetos com código em diversas plataformas e áreas, e também na Unity para fazer jogos. Para instalar o Git, basta entrar no site oficial, git-sm.com, e baixar o instalador para Windows. Se você estiver utilizando o Mac ou Linux, existem outras formas de instalar, mas é bem simples de instalar, não exige muita coisa. Depois que instalar ele, no caso do Windows, ele também instala uma ferramenta chamada Git Bash, que é um terminal onde você pode executar comandos. Você também pode utilizar o prompt de comando do Windows normal, se o Git estiver no path do Windows, mas utilizando esse Git Bash ele é mais prático, muitas vezes. Se você não quiser utilizar a linha de comando, Git não é muito complicado, são poucos comandos que você precisa saber. Mas se você quer algo mais visual para ver melhor o que está sendo comitado no repositório, existem ótimas alternativas como o SourceTree, uma ferramenta gratuita para Windows e Mac. Ele é bem visual, ele conecta com o teu repositório e você pode publicar alterações, criar branches e muitas outras coisas. E uma outra opção é o GitKraken. Essa ferramenta ela é paga, mas ele possui uma versão gratuita para uso não comercial, então se estiver estudando ou fazendo algo no seu tempo livre, você pode utilizar também. Também disponível para Windows e Mac. Mas o SourceTree ele é excelente. Eu recomendo esse como uma ferramenta visual. Mas o que eu recomendo mesmo é aprender a utilizar o Git. Porque o que essas ferramentas visuais estão fazendo é executando os mesmos comandos por trás. E às vezes executam com alguns parâmetros a mais por questão de otimização, por questão de algo específico que eles fazem, e você acaba não vendo ou acaba fazendo coisas a mais do que você precisa. Por isso eu recomendo aprender os comandos do Git, que não são muitos, e utiliza na linha de comando. É bem fácil de utilizar. O Git, você pode criar um repositório localmente na tua máquina e, se quiser, manter a versão do teu projeto. Não precisa nem ter um servidor ou um serviço. Mas é bem comum utilizar alguns serviços que hospedam repositórios Git. Os dois mais comuns hoje em dia é o GitLab e o GitHub. Eu recomendo, qualquer um dos dois são ótimos, mas eu particularmente gosto muito do GitHub e eu utilizo ele faz muito tempo. Existe uma terceira opção também que é o Bitbucket, que também é muito bom para repositórios Git, mas isso é quase uma preferência. Eu, na verdade, utilizo o GitHub porque eu tenho repositórios nele há tanto tempo que não tem muito por que eu mudar para um outro serviço. Mas os três são ótimos, eu tenho conta nos três. Às vezes uso um ou outro. Então é um pouco de preferência no início, mas se você tem uma empresa ou pretende utilizar um projeto maior, talvez valha a pena olhar as versões pagas de cada um desses e ver o que é mais interessante para você. Nesse vídeo eu vou mostrar, dando o exemplo do GitHub, mas ele se aplica também ao GitLab e ao Bitbucket. São bem similares. Na verdade, tem uma coisa que eu acho que não tem no GitLab e no Bitbucket, que tem no GitHub e eu gosto bastante, eu vou mostrar em um momento. Então, para começar, por que utilizar o Git?
Mesmo se você estiver fazendo um projeto simples, como um projeto para um game jam, que às vezes dura um dia, 2 dias, uma semana, ou um projeto bem pequeno que você quer fazer apenas para ter no seu portfólio, ou está testando alguma coisa para ver se uma determinada feature fica legal, ou está aprendendo um sistema de gameplay. Ah, é claro que você pode manter seu projeto local, mas também é bem interessante se você puder ah, não só ter um controle de versão, mas ter eles salvos em algum lugar. Eu, particularmente, todos os game jams ou todo projeto que eu faço para testar alguma coisa, o meu primeiro passo é sempre criar um repositório. Se não tem nada, eu não, só apago o repositório e está tudo certo. Se o projeto der certo ou eu quiser evoluir ele de alguma maneira, ele já está no repositório online que eu posso facilmente acessar de máquinas diferentes. Posso criar um CI/CD para fazer a compilação do projeto em uma outra máquina. E se acontece alguma coisa com o meu computador, eu preciso formatar ou preciso utilizar um outro, eu não tenho nada valioso nele que eu perderia o meu projeto. Tá tudo salvo, versionado no repositório. E uma das grandes vantagens no controle de versão é você realmente poder voltar versões do seu código, do seu projeto. Então, quanto mais você seguir algumas boas práticas de utilizar o Git, você começa a estruturar a sua linha de pensamento em uma feature ou um bug fix ou uma alteração pequena no código, no projeto, coloca isso num commit e publica no repositório, num branch. Depois do branch você faz o merge para o teu branch principal e isso vai deixando um rastro no Git que fica muito fácil você poder voltar a ver versões, comparar com algo que você fez 2, 3 anos atrás. Sim, enfim, tem várias benefícios em utilizar. E o que eu quero mostrar nesse vídeo é que configurar um repositório no Git e configurar o projeto na Unity para utilizar ele não é complicado, é algo que dá para fazer muito rápido e que vale a pena ser um primeiro passo, assim, mesmo se você estiver só testando alguma coisa ou só participando de uma game jam, vale muito a pena para manter isso. Então, nesse primeiro exemplo, eu vou criar um repositório novo do GitHub. Então, eu vou chamar ele de game. Não vou colocar a descrição que é opcional. E aqui a parte da configuração, ela essa é bem interessante, que é isso aqui é o que vai mudar a maneira com que a gente configura o projeto na Unity. Eu vou deixar privado, porque não tem por que ser público. Eu vou apertar esse botão para ele criar para mim um README. O README é um arquivo com a extensão .md, que fica na raiz do repositório, e ele serve para você documentar algumas coisas no projeto. Ah, Pode documentar todo o projeto lá se quiser, mas uma coisa bem útil, o mínimo que você pode colocar é o que você precisa para rodar aquele projeto. Às vezes você trabalhou ou fez uma game jam e você vai acessar ela 10 anos depois porque você quer rever aquela ideia, aquele protótipo que você fez. O Readme é um lugar legal para você colocar qual versão, qual game engine você utilizou, qual plugin você utilizou, qual versão desse plugin, todos os detalhes que vão ser úteis para você ou para outra equipe ou para outra pessoa olhar para isso e falar, tá, ok, esse é o que eu preciso para poder rodar esse jogo desse repositório. Quanto mais complexos os projetos, mais requisitos vão ser necessários. E o próximo aqui para mim é uma das melhores features do GitHub, que é o Git Ignore. O Git Ignore é um arquivo que ele vai falar para o Git assim, todos esses arquivos eu não quero que sejam adicionados ao repositório. Isso é bem comum, por exemplo, no caso da Unity, você não precisa salvar a tua library, que é aquele arquivo, aquela pasta que é criada para a Unity quando você abre o projeto. Aquela pasta é uma pasta temporária, é uma pasta descartável. Ela é criada quando você abre o projeto pela primeira vez e durante o desenvolvimento ela vai sendo alterada, vai crescendo de tamanho, bastante coisas temporárias são criadas lá dentro e ela não precisa ser versionada, porque não tem nada lá especial.
Então esse é um item que pode ser adicionado no Git Ignore, entre outros. E uma coisa que deixa bem fácil saber o que adicionar nesse Git Ignore é que no GitHub eles têm templates. Então, se você clicar no Git Ignore, você pode buscar, por exemplo, por Unity. E aqui ele está usando um template que já cobre provavelmente 99% dos casos de projetos Unity, considerando que o projeto está na raiz do repositório. Então isso aqui já é uma baita ajuda. E a outra coisa é a licença. A licença ela depende muito do que você quer fazer. Se o seu repositório privado, como eu pus aqui, não precisa por licença, mas se você quer deixar público, eu recomendo clicar nesse link aqui e ler sobre as licenças. O GitHub tem até uma página que você vai clicando em qual que é o teu objetivo com esse projeto e eles te recomendam uma licença. Tem, tem várias licenças aqui. Ah, eu vou só clicar em uma só porque aí ele gera esse arquivo e eu vou mostrar também como funciona. Se eu não clicasse aqui, ele não ia gerar esse arquivo. Tá. Preenchi tudo o mínimo, vou clicar em criar repositório. E aqui está o meu repositório. Agora eu vou clicar aqui para copiar o link dele. Eu estou utilizando SSH. A diferença é que o SSH ele adiciona um arquivo, você cria uma chave no teu computador e essa chave é adicionada na tua conta do Git. Então, quando você clona ou faz alterações no repositório, você não precisa digitar nenhum usuário e senha, porque essa chave foi gerada por você e você colocou no site, então meio que aquela máquina está confiável para você fazer qualquer alteração. Outra opção é HTTPS, mas nesse caso ele muda, né, o URL porque ele vai pedir o login e senha. Então eu prefiro SSH, é muito mais prático e rápido e mais seguro também. Então eu copiei, aí agora eu vou para o meu desktop. Eu não trabalho no desktop, mas é só para dar esse exemplo. Então, o comando para baixar o repositório, que na verdade você está clonando o repositório, então é o git clone. E aí a gente cola aqui o repositório que eu copiei lá no link, né? Então aqui criou nosso repositório. Se eu vier aqui nessa pasta game, isso aqui é o que está aqui no nosso repositório. Então a gente tem aqui o git ignore, a licença, o readme. O readme ele cria o arquivo, ele só coloca o nome do repositório, porque é a game aqui. E o git ignore, se a gente clicar nele para ver, ele tem aqui várias coisas que são, tudo que está aqui são coisas que são consideradas temporárias ou que podem ser ignoradas para colocar no repositório, então não precisa estar no repositório. E aqui está tudo configurado. Agora vem a parte que eu quero mostrar para vocês. Se a gente for na Unity, porque aqui o repositório está vazio, certo? Não tem nada. Se eu clicar em criar um novo projeto, vou selecionar para o meu computador aqui, eu vou chamar meu Pred Game, que é o nome dele. E eu vou aqui nas pastas, eu vou. Eu vou. Agora, esse é um problema, entre aspas. Se eu clicar aqui e salvar, ele vai criar uma outra pasta game dentro de game. Então, meu projeto não vai estar na raiz, ele vai estar dentro da pasta. Se eu clicar aqui para salvar, ele vai falar que a pasta já existe, porque já tem uma pasta chamada game lá. Então, ele não vai me deixar criar um projeto com o mesmo nome do meu repositório. E nem eu não tenho a opção de criar dentro da raiz do meu repositório. Então, aqui eu quero mostrar uma dica bem legal, que é eu vim aqui no meu repositório, eu não criei nada. Eu venho aqui no meu repositório e eu vou criar duas pastas. Eu vou criar uma pasta chamada Assets e uma pasta chamada Project Settings. Essas duas pastas são pastas criadas pela Unity e estão vazias, não tem nada aqui porque eu acabei de criar as duas. E o que isso faz? Agora, se eu abrir essa pasta aqui na Unity, ela já vai reconhecer esse projeto como um projeto Unity. Então, se eu voltar aqui
no Unity Hub. E agora eu vou voltar aqui para o Projects e eu vou colocar adicionar um projeto do meu disco. E se eu selecionar o game, que eu tenho esses passos que eu criei, primeiro ele vai falar que ele não sabe qual que é a versão da Unity, porque faz sentido porque não tem o arquivo ali que define a versão. Então eu vou usar a versão que eu tenho instalada, que é essa aqui. E falar para mudar a versão, mas ele não sabe qual que é a outra, então não tem problema. Aí ele vai dar mais um erro agora falando para confirmar que eu quero mudar esse aqui. Ele está perguntando se eu quero confirmar da uma versão desconhecida para essa. Sim, porque eu não tenho nenhuma versão de Unity naquele projeto. E isso aqui vai fazer a Unity criar todos os arquivos necessários para a gente poder abrir o projeto. Então, assim que isso aqui terminar, a gente vai ver que todos os arquivos necessários para um projeto Unity foram criados na raiz do projeto. E aí aqui, ó, esse aqui é aquele repositório, ó, já viu que tem um monte de coisa aqui. A Unity criou a library, criou logs, criou temp, criou user settings, criou packages. E aqui está o nosso projeto. Ó, ele está vazio, não tem nada. Inclusive, vou salvar essa cena aqui. Ó, dentro de Game Assets, eu vou criar uma pasta chamada Scenes. E vou chamar isso aqui de Game Scene. Tá salvo aqui. Eu vou até fechar porque eu não preciso mais disso aqui. E se você olhar aqui em Assets, agora eu tenho a minha Game Scene. Tudo certo aqui. E agora eu tenho um projeto Unity no meu repositório. Daí o que eu posso fazer agora? Voltar aqui no meu linha de comando, né, no meu Git Bash. Se eu entrar naquela pasta game, uma coisa legal do Git Bash é que ele reconhece quando é um repositório Git e ele coloca umas coisas a mais. Então nesse caso ele está me falando que eu estou no meu branch chamado main, que é o branch que está aqui, main. Nesse exemplo aqui eu não vou criar um branch nem nada, mas é sempre bom. Uma boa prática é não fazer commit direto no teu branch main, sempre criar um branch a partir dele, fazer tudo que você precisa nele e depois fazer o merge de volta no main. A ideia do main é ser um branch sempre estável, então você só faz o merge de coisas nele quando estão estáveis. Mas nesse exemplo aqui, para deixar simples, eu vou fazer o commit nele. Se eu usar o comando agora git status, ele vai me mostrar o que foi alterado. E aqui dá para perceber que ele está me falando que foi alterado apenas 3 pastas. Só que a Unity criou um monte de pastas aqui. E é aqui que já entra a nossa funcionalidade do git ignore. O git ignore já está ignorando essas pastas que não precisam estar no repositório. Então, library, logs, user settings, essas pastas elas não precisam estar. Então, elas não estão mostrando aqui como arquivos novos. A única coisa que está aparecendo como arquivo novo é assets, que a gente criou para a gente poder criar. O packages, que a gente sempre cria para poder colocar as dependências. E project settings, que a gente também criou vazia, e a Unity colocou aqui dentro todos os arquivos necessários. Então, uma coisa que a gente pode fazer aqui é usar um comando git add ponto para adicionar todos esses arquivos. Agora, colocar uma mensagem. Eu vou escrever só primeiro commit, mas é sempre bom ter umas mensagens descritivas de tudo que está sendo feito. E aqui ele cria o meu commit. Só que o commit, se eu colocar agora o meu comando de novo, git status, não tem mais nada, mas as minhas alterações não estão no repositório ainda. Então, se eu vier aqui e atualizar, estão as mesmas coisas. Então, o que eu preciso fazer é um comando chamado git push, que ele vai pegar todos os meus commits, que não foram commitados ainda, e enviar para o servidor. Então, ele terminou de fazer. Agora, se eu vier aqui atualizar, pode ver aqui, first commit, now, que foi enviado agora, e está tudo aqui. E pronto. Que você já tem um projeto configurado. Eu sei que o vídeo está um pouco longo, mas na prática isso aqui é coisa de 2 minutos para fazer, não demora muito. E agora qualquer coisa, qualquer alteração que for feita no projeto, basta comitar para o repositório. Agora eu vou mostrar um segundo caso
que é caso você começou a trabalhar no projeto Unity, então você já tem um projeto e você quer adicionar. Para esse caso, existe uma diferença que eu vou mostrar aqui. Então, eu vou criar um novo repositório. Eu tenho aqui, ó, se eu vier aqui no meu desktop, tem um outro jogo, aqui, outro projeto Unity, esse My Game Project. Esse aqui é um projeto Unity. Ele não tem nada de Git aqui, ó, se eu vier no game aqui, ele tem essa pasta .git, é uma pasta com arquivos internos do Git para configurar o repositório. Então, esse aqui não é um repositório, esse aqui é só um projeto que eu criei na Unity. E eu quero adicionar ele no meu repositório, num repositório novo. Eu não quero criar um repositório e ter que fazer isso. Então tem uma maneira de fazer isso. Então eu vim aqui, eu vou chamar esse projeto de MyGame2, saber que é o segundo. Eu vou deixar de novo ele como privado. E dessa vez eu não vou selecionar nenhuma dessas opções. Porque se eu selecionar qualquer opção que está aqui, o, o GitHub ele vai criar um commit com qualquer arquivo que ele criou aqui. Então o repositório não vai estar vazio, então ele não vai poder ser, você não vai poder adicionar algo existente nele sem ter que copiar e colar para outra pasta. Então eu não vou selecionar nada aqui, eu vou criar em Create Repository. Agora a tela já é diferente. Ele não está mostrando para a gente o repositório que não tem nada nele. O que ele está mostrando é que não tem nada no repositório e se você quiser adicionar, ele está te dando algumas opções aqui. Então, essa opção aqui é se você já tem um repositório local, então você adiciona nele. E essa opção aqui é se você não tem um repositório, ele está te mostrando como é que você cria esse repositório. Então, a gente vamos fazer isso agora. Então, eu vou vir, só para deixar mais simples, eu vou copiar esse git ignore, que é aquele que o GitHub gerou. Vou colar aqui, que daí ele não vai comitar esses arquivos que não precisam. Aí eu vou vir aqui na linha de comando, eu vou voltar uma pasta. Então aqui também as duas pastas e eu vou entrar no MyGame. Se eu usar qualquer comando aqui, por exemplo, git status, ele vai falar que não é um repositório, porque não é mesmo, né? Eu só criei o projeto. Então, o que a gente precisa fazer agora é seguir esses comandos que ele está dando aqui. Então, primeira coisa, a gente tem que iniciar essa pasta como um repositório Git. Então, a gente usa o git init. Agora, tá vendo que ele já criou um branch chamado master aqui. E se a gente for na pasta, ele já tem um .git aqui agora. O segundo comando é adicionar os arquivos. Mas antes de fazer isso, eu vou mostrar o que ele tem quando eu uso o git status. Tá vendo que ele está mostrando para mim que ele tem um git ignore, ele tem um vsconfig, que eu acho que eu abri esse projeto no Visual Code, e tem aquelas três pastas que a Unity sempre cria. Então, dá pra ver que, como eu já copiei e colei o git ignore aqui, ele já está ignorando o library, logs e esses outros arquivos aqui. Nesse exemplo aqui, ele está dando para o comando git add o nome do arquivo. Como a gente tem mais de um arquivo, eu posso usar de novo git add e o ponto. Isso aqui significa adicionar tudo que tá pendente. Então, se eu der um git status de novo, ele me mostra a lista de todos os arquivos que vão ser adicionados. Quando eles são novos, ele mostra a pasta. Quando eu clico em git add, ele mostra o que está dentro das pastas também. O próximo comando que ele dá aqui é criar o branch, né? Então, vou criar um commit. Então, git commit. Eu vou até seguir ele first commit de novo. Então, ele cria um commit. Então, você dá um git status agora. Já está feito o commit. O próximo comando agora é um comando para renomear o branch. Há um tempo atrás, o branch principal, a convenção, era ser chamado master. E há alguns anos atrás mudou a convenção de master para main. Então, por isso que um dos comandos que estão aqui é renomear o branch para main. Porque o Git sempre cria como master, mas o GitHub sugere renomear para main por essa nova convenção. Então, vamos seguir e chamar de main também. Então, vai ver que aqui
ele vai mudar o nome para main. Agora o branch foi renomeado para main. E agora vem um comando mais importante, um dos dois mais importantes, que é esse aqui. Esse comando aqui, ele está falando para o Git que esse repositório aqui, ele precisa ser linkado com esse repositório aqui no site. Então, quando a gente cola esse comando aqui, ele vai fazer essa não é bem um link, mas agora ele sabe que quando eu usar o comando git push, ele vai ter que enviar para esse servidor, que é esse aqui. E o último comando é o que faz o push. Nesse caso aqui, no outro exemplo, como já era um repositório que existia, eu não precisei fazer um git, só fiz um git push, eu não coloquei esses outros parâmetros. Nesse aqui, como ele é um repositório novo, a gente precisa usar o comando completo, que é esse aqui. Então, eu vou usar o comando e ele enviou para lá. E agora, se eu atualizo aqui, a gente vai ver que o nosso repositório está aqui configurado, pronto para ser utilizado. Reparem que ele não tem um readman, então a gente pode até criar clicando nesse botão ou criar um manualmente aqui. Mas tá tudo certo agora. Então, só para recapitular, as duas maneiras que eu mostrei foi a primeira, a gente criou um repositório no Git e depois a gente criou um projeto vazio, abriu na Unity para gerar os arquivos e aí a gente enviou para o Git. A segunda maneira agora é um projeto existente, então a gente criou um repositório novo no Git, no GitHub, não gerou nenhum arquivo para a gente poder ver aquela tela e copiar aquelas informações para o nosso repositório. Tudo que eu mostrei aqui é uma versão bem mais básica, mais simples. Existem outras maneiras de fazer essas coisas. Por exemplo, você pode ter criado um repositório com os arquivos README e você também pode reutilizar o teu projeto da Unity copiando e colando para onde está o teu repositório. Mas o que eu quis mostrar aqui são duas maneiras que eu costumo utilizar, uma quando eu não tenho um projeto e outra quando eu já tenho um projeto. Só para mostrar aqui bem rapidamente, esse aqui é o GitLab, e quando a gente cria um projeto novo nele, ele é bem parecido, ele também tem as opções de iniciar. O que ele não tem aqui é o gitignore, que é aquele que o GitHub sugere. Uma coisa que você pode fazer também é sempre copiar e colar um gitignore teu, porque eles vão ser sempre parecidos, então pode sempre copiar e colar um gitignore para outros projetos, como eu fiz nesse projeto aqui. Por fim, uma última coisa que eu quero falar é projetos na Unity eles podem ser bem grandes, ocupar bastante espaço, então em projetos de médio e grande porte, quando começa a ficar mais complexo gerenciar os arquivos, é bom dar uma olhada no Git Large File Storage, também conhecido como LFS, que ele permite que você tenha arquivos grandes em um repositório de dados, e no teu Git você tem um lugar de teu arquivo, no Git ele vai ter uma referência para aquele arquivo, que é o que ele está mostrando aqui. Isso aqui é uma maneira bem legal, bem prática de você ter mais espaço e mais velocidade. Porém, é um pouquinho mais complexo. E no caso de utilizar serviços como o GitHub e o GitLab ou até mesmo o Bitbucket, todos eles têm um limite gratuito que é bem pouco, em torno de 1 ou 2 gigas. E se você precisar de mais, aí você precisa comprar isso à parte. Então, isso é algo mesmo para projetos de médio a grande porte. E não é algo que você precisa se preocupar, mas eu só quis mostrar que existe isso aqui também para arquivos grandes, geralmente arquivos de arte ou de áudio. E por fim, se você for no meu blog, é o gamedeveloper.com.br e clicar na busca, digitar por Git, eu tenho alguns outros conteúdos sobre Git, inclusive um sobre LFS, tem um sobre criar atalhos no Git, ah, recomendações de livros e tudo mais. Então, recomendo também dar uma olhada nos outros posts que eu tenho no meu blog. E na descrição desse vídeo vai ter um link para o post sobre esse conteúdo em que eu vou linkar mais recomendações de livros, de outros vídeos para
aprender um pouco mais sobre Git e qualquer outro material que eu achar que é interessante compartilhar. Então, obrigado por acompanhar esse vídeo ao final. Se tiver qualquer dúvida, comentário, sugestões, deixe nos comentários aqui embaixo no vídeo. E até mais.